Eleições 2024 acabaram. Graças a Deus. Vai parar aqueles memes, aquele aperreio no WhatsApp, confusão, briga entre famílias e amigos. E se eu disser para você que se você observar o seu comportamento, as suas reações durante esse período, você terá sinais preciosos de como é que está o seu autodesenvolvimento e seu nível de consciência? Você duvidaria? Nesse vídeo, eu vou mostrar para você por que pessoas com posições políticas tão diferentes e divergentes não conseguem interagir, principalmente nos dias de hoje, e que isso não tem nada a ver com os seus ideais e princípios, mas principalmente pela falta de consciência. Tá duvidando, né? Então, vamos pro vídeo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Adailton Azevedo, sou o professor Adailton Azevedo. Aqui nós trabalhamos sobre consciência, aprendizagem e treinamento. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a falta de diálogo, a falta de aceitação, de acolhimento, o simples fato de pessoas que têm visões políticas diferentes, isso se torna um impeditivo muitas vezes até de uma convivência. Aliás, às vezes as pessoas, em nome de convivência, de conviver com outras pessoas, dizem, não, eu prefiro não falar sobre a minha posição política. Eu vivo isso, você também deve viver isso. Só que isso é uma reflexão que não diz respeito à política em si. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, primeiro, como isso é uma armadilha gerada pelo próprio marketing político. 2, que isso tem a ver com um nível de consciência de cada um. Ou seja, as pessoas não toleram a diferença, a divergência de pensamento e são incapazes de dialogar com o divergente, com o diferente, justamente porque estão em um estado de inconsciência. Veja, eu fiquei até refletindo, faço ou não faço um vídeo sobre isso? Meu canal fala sobre desenvolvimento integral, né? Sobre expansão de consciência, sobre aprendizagem, autodesenvolvimento e treinamento, né? Por que eu vou trazer um tema desse de eleições? Então, sobre as eleições, na verdade eu fiz questão de gravar o vídeo e vou subir esse vídeo só depois do final das eleições, porque aqui, de fato, eu não quero ter nenhum tipo de posicionamento partidário e não porque eu não tenho um posicionamento, eu tenho, e ao final do vídeo eu coloco até qual é a minha posição, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é entender porque cada vez mais está difícil pessoas com posições diferentes conversarem sobre essa posição de forma aberta e clara, tá certo? Então esse é o ponto essencial do vídeo aqui, tá? E isso é algo crucial, porque se você tem um regime, um sistema democrático, onde as pessoas elas não têm um mínimo de diálogo e de negociação, então essa democracia ela começa a ruir por si. Então, ir para posições extremadas, com você eu não converso, com você eu não converso, isso com certeza vai deteriorando a dimensão da própria democracia. Mas também eu não quero ficar aqui professorando com ar de professor acadêmico, isso é democracia, isso não é democracia. Eu quero realmente concentrar nas minhas reações, das suas reações, e como é que essas reações, diante desse cenário polarizado que nós estamos vivendo, o que é que elas refletem sobre o nosso nível de consciência, sobre o nosso autodesenvolvimento. E aqui é que está a principal inspiração, né, desse vídeo. Estava conversando com minha esposa, a gente está num grupo, e nesse grupo tem pessoas de diversas posições políticas, mas a maioria do grupo tem mais uma posição do que outros, né? E num dado momento, no final das eleições, uma pessoa do grupo saiu do grupo justamente porque começou a se ter comentários que ela basicamente se sentiu ofendida. Minha esposa chegou para mim e me perguntou, amor, você no lugar de fulano sairia do grupo? Eu disse, sairia.
Aí ela parou, refletiu e disse assim: então por que você não saiu do outro grupo lá? Eu digo: porque eu não sou fulana. Eu disse: eu no lugar dela, eu sendo ela, eu sairia. Mas eu não sou ela. Eu tenho uma outra visão sobre as coisas, um outro preparo, um outro treinamento sobre justamente a dimensão da consciência que provavelmente ela não tem. E veja, que eu não estou me colocando acima ou abaixo de ninguém. É só uma questão de desenvolvimento, de treino, de repetição, de rotina, de dedicação. Então, existem exercícios que eu me dedico, práticas que eu me dedico, que me possibilitam, por exemplo, estar em grupos onde as pessoas têm uma visão e uma posição totalmente divergente da minha, e mesmo que falem ali o que para mim pareça um absurdo, aquilo ali não me ofende pessoalmente. E aqui é que está o ponto. Esse é que deveria ser o caminho ideal e desejável até, porque senão eu vou me isolando em bolhas que falam coisas que me são aceitáveis. E aí eu começo a pensar que a minha percepção sobre as coisas é a visão total dessas coisas. Não me abro sequer a possibilidade de que eu tenho uma percepção limitada, uma percepção relativa sobre aquele fato, e que estar com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente de mim, com quem é divergente em posições, né, que tem outras prioridades que são diferentes da minha, então estar, conviver e conversar com essas pessoas vai me trazer um entendimento mais profundo da totalidade, inclusive da minha própria posição. Veja, eu estou gravando isso daqui, é tão óbvio, mas isso hoje parece ser um absurdo total. Isso parece ser um absurdo total. Mas, de novo, reforço, em alguns momentos, talvez é melhor realmente você sair. Em alguns momentos, talvez seja melhor você se ausentar. Aqui, nesse vídeo, eu vou falar também como é que você pode... eu estou pegando aqui o mote da política, mas isso pode vir de qualquer divergência de posição e como é que você pode trabalhar isso em favor do seu próprio autodesenvolvimento. Mas veja só, nesse grupo mesmo, que essa amiga nossa ela saiu anteriormente a ouvir esse comentário aqui, ó. Eu tenho nojo dessa cidade, de querer essa corja de vagabundo desse, bando de ladrão corrupto, despreparado, o mal vence mais uma vez. Olha isso. Então, qual a convergência que você tem num tipo de visão dessa? Então, um grupo político, um partido, ele representa o mal. O mal vence mais uma vez. Veja, eu estou trazendo um comentário real. Isso é um comentário de uma pessoa em um grupo de WhatsApp falando sobre os resultados da eleição. Então, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, tá? Eu estou observando na cabeça dessa pessoa, né? Na cabeça dessa pessoa aqui, um lado é a própria representação do mal em si. Vou pegar um outro comentário, ó. Um colega que falou o seguinte, ó: e Deus, pátria e família não é meramente ultraconservadorismo para uns, Dadal. Nesse momento, Dadal sou eu. Nesse momento eu estava dizendo, eu estava só questionando, gente, será que Deus, pátria e família é ultraconservador? Deus, pátria, família? Qual o mal que há em Deus? Qual o mal que há em você amar sua pátria? Em você amar sua família? Você percebe? Veja, isso daqui tem nuances muito delicadas. E aí a resposta foi a seguinte: não é mera ultraconservadorismo, Dadal. Me sinto até constrangido, ele me conhece, é uma pessoa inteligente, também é um professor, me sinto até constrangido em ter que relembrar que este era o slogan utilizado pelo nazi e pelo fasci na Europa, devidamente importado pelo movimento integralista no Brasil. Ele está fazendo aqui uma recuperação, um resgate histórico muito importante, que é de fato importante. Mas isso quer dizer o seguinte, que pessoas que têm como prioridade da vida delas Deus, pátria e família, elas são automaticamente nazi? É isso? É esse o ponto?
Porque aqui tem um truque muito bem planejado por quem é do marketing e que favorece os dois extremos. Favorece... Bom, vamos lá, vamos devagarzinho, né? Por exemplo, há quem diga, né, que lá o grande líder do Nazi, não vou falar aqui porque eu não sei como é, parece que o YouTube corta algumas palavras, ele não fumava e nem ingeria bebida alcoólica. Então eu vou fumar e ingerir bebida alcoólica porque ele tinha esse comportamento. Há quem diga que ele seguia uma dieta vegetariana no final da vida. E é interessante isso. Depois pesquisa isso aí no YouTube ou no Google. Você vai pesquisar no Google. Se você pesquisar, se não tiver mudado aí as movimentações do SEO, você vai achar lá na primeira página uma Associação Brasileira de Veganismo, não sei, alguma coisa assim, defendendo, mostrando a prova histórica de que Hitler não era vegetariano. E qual é a necessidade disso? Qual era a necessidade disso? Porque se, por exemplo, isso é um truque, porque ele é uma figura, né, esse líder nefasto, né, que a história da humanidade tem, ele é uma figura que ele está para além do que de fato ele é. Ele se tornou como que um rótulo de algo extremamente, totalmente perverso. Então, qualquer frase que vem acompanhado com esse nome, por si só, ela já se deteriora. Então, se eu disser assim, ó, toda manhã eu acordo e beijo a minha esposa e meus filhos como Hitler, pronto, acabou. Então, se descobrir que Hitler ele é vegetariano, então isso coisa boa não deve ser. Não é assim, gente. Tá errado. Tá errado. Quer ver um livro? Eu tentei achar esse livro aqui, eu tenho esse livro. Eu não sei quem pegou meu livro. Vou atrás de quem está com o meu livro. Então eu trouxe a fotinha aqui, porque eu gosto de pegar o livro e mostrar aqui para vocês. Mas eu trouxe a fotinha aqui do livro, ó. João Paulo II, Memória e Identidade. João Paulo II, São João Paulo II, foi canonizado pela Igreja Católica. Você pode não ser católico, não acreditar em santos, eu sou católico. E eu aprendi muito com o pontificado de João Paulo II. Karol Wojtyła, né? Ele é polonês. E a Polônia ela foi invadida pela Rússia comunista. A invasão russa foi repelida pelos nazistas. E depois da guerra, a Rússia novamente invadiu a Polônia. Então, João Paulo II ele dizia: conhecemos, por experiência, ele conhecia o que era cada uma dessas autocracias, cada uma dessas ditaduras, né? Cada uma desses modelos autoritários de poder. Então, o país dele esteve sob isso, sob a influência alemã nazista e também sobre a influência da União Soviética ali, comunista. Então ele sabia exatamente o que era isso. E nesse livro, Em Memória e Identidade, ele vai inclusive falar sobre o conceito de pátria, de onde é que vem esse conceito de pátria. E nesse livro, que é muito bom, eu recomendo esse livro para vocês, ele vai falar que pátria, ela tem a raiz etimológica de pater, né? Pater, Deus que é pai, pater, e paternidade e maternidade, que é a constituição da própria família. Ele vai desenvolver todo o raciocínio em cima disso. E é um livro maravilhoso, é um livro incrível, porque ele fala sobre a dimensão da espiritualidade, como isso se reflete no dia a dia das pessoas, como isso se reflete na dimensão política, a importante separação entre religião e poder político, sabe? Então tudo está ali. Mas você não precisa concordar com João Paulo II em Memória e Identidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é nazista? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Então, isso é o tipo de coisa que na verdade, um truque. É tudo um truque de marketing. É um truque de marketing. Aqui tem um livro que eu gosto de usar bastante. Esse está aqui do meu lado. Ó, que esse livro ele fala sobre isso. Ó, Venda a mente e não ao cliente.
Qual é o princípio disso? Isso daqui é neurovendas. Qual é o princípio da neurovendas, meus queridos? O princípio da neurovendas é que a minha escolha e a sua escolha não é racional. Ela não é racional. Ela é antes instintiva e emocional, e depois racional. Então, um vendedor, um neurovendedor, por que eu sei isso? Porque eu sou treinador de vendas. Eu tenho um curso, por sinal, nós vamos lançar um produto num outro projeto que eu tenho, que é uma escola de vendas chamada Vender Pro Clube. Nós vamos lançar um produto que é beabá da venda para quem quiser começar a aprender a vender. Provavelmente, quando eu subir esse vídeo ainda não vai estar pronto, mas assim que eu lançar, eu vou colocar aqui no descritivo desse vídeo o curso lá ensinando a vender. Então, eu sou treinador de vendas, eu estudei isso, estudei neurovendas. Então, eu não... Vender ao cliente é tentar argumentar racionalmente para o cliente. Tem um livro que aplica isso para política também, que agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas basicamente é a compreensão de que as minhas escolhas elas não são racionais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que te jogar para o instinto. Eu tenho que te jogar para o emocional. E aí eu sequestro a sua escolha. Aí eu sequestro a sua decisão. Então, o neurovendedor, o que é que ele faz? Ele está mapeando o instinto e as emoções dos clientes e ele vai trabalhando o instinto e as emoções, dando ar de racionalidade no meio termo para que o cliente chegue lá e diga, é isso que eu quero comprar. Isso é neurovendas. E isso acontece na política também. Então, o instinto é mais forte. Então, quando eu falo, por exemplo, que um grupo representa a ameaça que permanece o legado de Hitler, então acabou, não tenho que discutir, não tenho que argumentar, eu tenho que eximir esse grupo, porque eles são nefastos, eles são maus. Como também um outro grupo, ele está ameaçando a minha família. Vocês têm noção do que é isso, a família? Imagina alguém ameaçar a vida da minha família, minha esposa e meus filhos. Você está louco. Só de falar eu já estou sentindo um negócio aqui dentro de mim. E a estratégia política é essa. Se você não votar nesse número, vão destruir sua família. Será? Será que isso é real? Pelo menos se questione. Se quem vota nisso daqui está mantendo vivo a entidade chamada Hitler. Deixa eu dizer uma coisa. Hitler era uma pessoa humana. Sabe o que eu aprendo quando eu reflito sobre essas coisas? A capacidade da humanidade. O ser humano pode chegar num nível tão terrível quanto Hitler e outros, porque a gente fala muito de Hitler, né? Mas tem outros também, tá? Tem outros. Lenin, por exemplo. Tem outros, tá? Stalin, quem sabe? Tem outros. Tem outros. Tem alguns que são cristãos, tá? Ok? Então tem. Tá? Então, quando eu olho essas pessoas, eu digo, olha o que a humanidade é capaz. Eu sou o ser humano. Minha humanidade é capaz de ir naquelas trevas ou de ir na luz de Gandhi, na grandeza de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de João Paulo II. Né? Então, o Viktor Frankl, que ele tem a frase que eu adoro, que ele diz isso, né? Ele diz, quem é o ser humano? O ser humano é o indivíduo capaz de criar a câmara de gás e capaz de entrar na câmara de gás fazendo uma oração, mantendo sua esperança e sua fé. E quem é que falou isso? Um cara que sofreu em 3 campos de concentração. Não sou eu que estou falando isso, não. Hein? Não sou eu. Não sou eu. Então, se cria esse apelo ao instinto. E aí acabou, não tem mais conversa, não tem o que conversar. Então é nazi versus os comunas, comedores de crianças e de bebês. Só que o que está acontecendo é um grande truque. Eu quero ter poder sobre você, te estabelecendo medo. Te estabelecendo medo. Isso aqui, gente, isso é muito básico. Gente, isso é pura venda.
Nos meus treinamentos eu digo, ó, o medo maior decide. Se o medo de comprar for maior do que o medo de não comprar, se o medo de comprar for maior que o medo de não comprar, o seu cliente não vai comprar. Se o medo de não comprar for maior do que o medo de comprar, seu cliente vai comprar. Então, um vendedor hábil, ele mapeia o medo do seu cliente. Neurovendas. É puramente isso que está acontecendo. E o pior, isso ganha ar de racionalidades. Como, por exemplo, o argumento do meu grande amigo professor no grupo. Eu me sinto até constrangido. Tá bom, eu nem discuti mais. Mas na minha hora me veio memória e identidade de São João Paulo II. Então, São João Paulo II, ele é o quê? Do Hitler. Sabe? Aí fica, acabou. Não tem o que se discutir. E aí o que é que acontece? Caímos na armadilha da posição. Caímos na armadilha da posição. E a armadilha da posição, ela é triste. Por quê? Porque enquanto você se firma numa posição, eu sou Deus, Pátria e Família. Não, eu sou anti-nazi. Quando você se firma na posição, não tem negociação. Quem é que fala isso? Também não sou eu. Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque esse não está aqui do meu lado, não está produzindo nada. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, tá? Mas cadê? Eu tenho aqui, ó, negociação. Alcançando um sim de Yuri Patton. Eu falei sobre esse vídeo sobre esse livro recentemente com os meus alunos. Bom, mas eu vou colocar a imagem do livro aqui para vocês. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: não negocie posição, negocie intenção. Né? Negocie intenção. Por quê? O marketing, o truque político é dizer assim, olha, a comunidade LGBTQIA+, quer destruir a minha família. Será? É verdade isso? Será que isso é real? Então, qual é a intenção, então, por trás disso? Qual é a intenção dessa comunidade? Nós queremos ter respeito. Ok, respeitamos. Volta para a intenção, volta lá. Não na posição, não no rótulo. De novo, é intenção ou é ideologia? Eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas dizem assim, olha, não se negocia com esse grupo, Deus, Pátria e Família, porque não preciso te dizer que isso é expressão do nazifascismo europeu. Tá, ok. Então, não dá para se negociar com essas pessoas. Não dá. Tá bom. Você acha que Israel deve negociar com o Hamas? O mesmo grupo político que fala isso defende que Israel tem que negociar. Quer dizer, peraí, deixa eu só entender. Tem um grupo que quer exterminar os judeus, que foi o terror causado pelo nazismo. O principal terror foi aquele extermínio. Tem um grupo que quer fazer isso, e Israel tem que negociar com ele. Agora, você não pode sentar e conversar com a galera do Deus, Pátria e Família. É isso? Vocês percebem que não tem racionalidade aí? Não tem, gente. E se você pensa assim, agora, a sua mente já está criando respostas para mim. De novo, você está firmando posição. Você está firmando posição. Isso é armadilha. Isso é uma armadilha da posição. Porque a posição é ego. A posição é inconsciência. Quando você... Veja, uma coisa é quem eu sou, outra coisa é minha opinião. Talvez daqui a um ano eu faça um vídeo discordando desse vídeo que eu acabei de gravar. E tá tudo certo. Porque eu sou mais do que minha opinião. Eu não sou minha opinião. E por que entender isso é tão importante? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que a gente tem que conversar para concordar. Não! Discordar é saudável. Aliás, se você discorda com o que eu estou falando nesse vídeo, escreva aqui embaixo. Discordar é saudável.
Há mais ou menos umas 3 semanas atrás eu coloquei um vídeo sobre harmonia e um dos conceitos de harmonia é justamente essa convivência com o diferente. O conceito de harmonia é o toque de notas com graus diferentes, diversos. Se todos tocarem a mesma nota, não há harmonia. A harmonia precisa da diversidade, da diferença. Então, veja, eu vou deixar inclusive esse vídeo aqui. Se você não assistiu, assista. Né? Então, isso é importante. Só que qual é o problema da identificação? É quando eu digo eu discordo de você, é tipo eu não gosto de você. Não tem nada a ver. Uma coisa sou eu, outra coisa é a minha opinião. Uma coisa é quem eu sou, outra coisa são os meus, inclusive os meus valores, princípios, crenças e tudo mais. Então, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Sinais que você está caindo nessa armadilha. Irritação e indignação excessiva. Não quero nem saber. Meu Deus, pessoas, nossa. Pessoas que eu amo tanto, amo muito, que eu gostaria de conversar, dizer, peraí, mas o que você pensa disso? Não, eu acho que não dá para conversar porque elas não conseguem. É algo maior do que elas. Afeto emocional. Eu tenho um grande amigo que eu desenvolvo projetos incríveis com ele que a gente não discute mais. Não tem mais diálogo de política. Ele não quer. Ele não quer. Acabou a democracia, gente. Porque eu não consigo conversar com uma pessoa que eu amo, com uma pessoa que eu admiro intelectualmente. Não dá para ter um diálogo porque não consegue conviver com a mínima possibilidade de se ter uma perspectiva diferente da sua. Quer ser mais dogmático do que isso? O que se critica na maioria das religiões, principalmente no catolicismo. E aí eu não estou defendendo não, tá? Então, é incapacidade de ter uma conversa com uma pessoa com posição diferente. Você é incapaz de ouvir. Porque todo mundo tem sua perspectiva e seu ponto de vista. De novo, você não precisa concordar. Você precisa entender, acolher e respeitar. Eu entendo o que você está dizendo, eu discordo. Mas eu estou compreendendo. Quando você acolhe e respeita, você compreende. Isso é até uma forma de você poder contra-argumentar com aquilo. De você construir um termo em comum ali. De novo, tem gente que está ganhando muito com isso. Tá? Rotular pessoas, classificar grupos, são um bando de vagabundo. Isso é, aí vai, rotula. Eu estou fazendo esse vídeo agora, a sua cabeça deve estar pensando, e aí? É Lula? O professor é Lula ou Bolsonaro? Eu vou falar a minha posição no final, tá? Mas eu já adianto. Vou falar. Eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, nem isentão. Eu tenho posição. Eu tenho. Tenho posição. Eu não sou minha posição. Eu não sou. Inclusive, eu posso mudar. Não tem problema eu mudar, desde que eu faça isso de forma honesta. Aliás, sem isso não haveria democracia, né? Não haveria democracia. O grupo que tem a maioria ficaria sempre no poder. Democracia ela ocorre justamente pessoas que, não, olha, eu acho que nesse momento é melhor essa posição. Eu acho que nesse momento é melhor essa. Falta de expectativa e esperança não tem saída? Eu mesmo já me senti muito assim. Tá caindo na armadilha da posição. Não tem. Ih, isso aí, esquece. Caindo na armadilha da posição. Tá? Eu lembro que eu fiz um curso, se não me engano, não, foi na Galícia Educação, né? É um dos meus parceiros. Eu fiz um curso sobre liderança e negociação. E nesse curso eu trazia a aplicação do Aikido para a negociação, usando justamente uma linha de conexão com Yuri Pato, né? E Fischer e Yuri Pato. E eles, nesse vídeo, o meu sensei ficou até... Eu não estou entendendo ao certo o que você quer fazer, professor, mas o Aikido
ele... Pessoal, estou gravando, tá? Mas o Aikido, ele trabalha com a dissolução do conflito, né? O Aikido ele não é uma arte marcial para você lutar. É uma luta, é uma arte marcial, mas o objetivo dela não é machucar o oponente. O objetivo dela é dissolver o conflito. E a base do Aikido é mudar a posição. É mudar a posição. O meu sensei, ele fala, né, de um exercício que ele aprendeu com o sensei dele, que bota uma faca assim no rosto da pessoa e diz: o que é que você está vendo? Né? Uma faca de madeira que a gente usa. Aí ele pega aqui, eu vou pegar uma caneta aqui para representar isso. Ele diz: você está vendo o quê? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? E aí ele fica perguntando isso enquanto... Aí eu estou aqui olhando e eu estou dizendo, ó, estou vendo uma faca, estou vendo uma faca, estou vendo uma faca. Enquanto eu estou falando que estou vendo uma faca, ele está assim: o que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Aí eu digo: ah, não, eu estou vendo ali, ó, tem um móvel aqui, tem um tripé ali, estou vendo um violão ali atrás, ó, tem um computador aqui, ó, estou vendo uma planta. A faca continua na minha cara. Só que eu não fico com a minha atenção exclusivamente voltada para a faca. Vocês estão entendendo o ponto? Isso é essencial. Você tira o foco e muda a posição. Sempre tem para onde ir, sempre há espaço para onde ir diante de uma ameaça. Se você não... Eu estou trazendo aqui a aplicação do Aikido. Se você não enxerga isso, quer dizer que você está assim, ó, você está mantendo posição. A pessoa vem com uma faca para você, você faz isso, ó, você se encolhe, você mantém posição. Porque não tem saída, aí você faz isso daqui. Um artista marcial treinado, ele enxerga a saída. Ele muda a posição, ele sai da linha de ataque. Né? Então isso é amplamente estudado, defendido, por isso que eu digo consciência e treinamento. Não é só você, poxa, que legal, tá, mas traz para o dia a dia, precisa treinar, precisa transformar isso em rotina. Se eu apresento uma visão e o meu colega lá está me chamando de nazi por causa disso, eu mudo a posição. Né? Tá? Eu sou. Ou estão me chamando de comedor de criancinhas. Eu sou. Não sou. Né? Eu não sou. Filho, vai fazer barulho. Não vai dar certo. Vai para lá para dentro. Vai. Deixa isso aí. E como se livrar dessa armadilha, professor? Como é que eu faço para me livrar dessa armadilha? Né? Primeiro, o mapa não é território. A minha visão de mundo ela não é o território. Ela é uma representação relativa da realidade. Ô, professor, agora você pegou pesado. Você está dizendo que não existem verdades absolutas. Aliás, isso aqui é um ponto, né? Eu acho muito engraçado isso. A galera que diz que não existe verdades absolutas diz estar lutando contra fake news. Pô, se não existe verdade absoluta, então também não existe mentira. Você percebe como isso é... Ai, gente, às vezes é difícil pensar. Às vezes é difícil ser inteligente. Aliás, não é nem ser inteligente, é ser reflexivo. Porque, bom, enfim... Porque às vezes eu conheço muitas pessoas que são muito inteligentes e pouco reflexivas. Reflete um pouquinho. Reflete um pouquinho. Se existe fake, é porque existe verdade. Ponto. É isso. Não tem como. Se tem meias verdades, tem meias mentiras. O ponto essencial, eu não estou dizendo que as verdades são relativas. Eu estou dizendo que o que eu chamo de verdade é relativo. Esse é o ponto. Não, professor, eu discordo. Eu sou cristão e eu acredito que Jesus Cristo é a verdade e é a verdade absoluta. Ok? Eu também sou cristão católico e eu também acredito que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Então, se Jesus Cristo é a verdade absoluta, o que eu entendo por Jesus Cristo não chega nem perto do que de fato Jesus Cristo é. Porque alguém limitado não pode conter o absoluto. Vocês percebem? Vocês entendem isso? Vocês entendem? Então, isso é uma questão de reflexão. Eu acredito que Jesus é a verdade absoluta.
Então, o que eu entendo por Jesus é nada perto do que de fato ele é. Por isso que eu devo buscar no meu caminho, na minha espiritualidade, na minha religiosidade. Isso se aplica a qualquer fé e a qualquer religião. Porque as religiões, elas apontam para crenças de verdades, são verdades absolutas. E mais uma vez, volta para a dimensão da posição, cada um querendo defender sua posição. Não, a minha verdade é a verdade, a minha verdade é essa minha profissão de fé, essa, e aí pronto, começa a separar, é a mesma lógica da política. É por isso que vem a expressão, futebol, política e religião não se discute. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Olha só que absurda essa frase. Futebol, política, religião não se discute. Eu costumo dizer, quem discute religião não entendeu a religião, inclusive a sua. Se você tem esse afã de discutir religião, é porque você está na superficialidade da sua religião, inclusive. Religião, ela é religar, ela é conexão, eu me conecto comigo e com o outro, e com os outros. É algo muito mais, tá para além de mera discussão intelectual, mental. Por isso que tem canal aí que bomba, que traz espiritualidade, baseado na racionalidade. Não dá. Não dá. Isso ultrapassa a capacidade da mente humana. O ser humano é mais do que sua própria mente. A posição está na mente. Por isso que a posição, ela é ego, no conceito trazido pelos autores de expansão de consciência, né? Que o ego é a hiperidentificação com o que é temporário. Isso é mais do que isso. Então, quem de fato é religioso não precisa discutir religião. Porque ele está conectado. Tá? Política, se você não discute política, então não tem democracia. Porque a base da democracia é o parlamento. Se eu não discuto política, o que é que eu vou ter? Uma autocracia. Alguém vai decidir por todos. O que é bom, o que é ruim. Um iluminado, provavelmente. Aliás, todo ditador é um iluminado. Ele se apresenta como iluminado. Ou você acha que todos os alemães lá estavam contra Hitler? Não, gente. E futebol? O que é que ele está fazendo nessa frase? Eu digo para os meus alunos, o que é que futebol está fazendo no meio de política e religião? Você pega Meditações de Marco Aurélio, ele diz o seguinte, não se preocupe com a vida dos outros. Se preocupe em desenvolver a sua... ser imperador de si mesmo e se conectar com sua divindade interior. Não se preocupe com os outros, a não ser que seja para lhe prestar serviços. Por que ele faz essa observação? Porque a preocupação com o outro se justifica na filosofia de Marco Aurélio para a prática da política. Porque é isso que é um político. Ele é um servidor público. É uma palavra que tem uma relação muito próxima, inclusive, com a etimologia de liturgia, daquele que presta o serviço num culto religioso. Então, o que futebol está fazendo no meio disso? Uma outra coisa também, para se livrar, é não confundir crenças e valores com identidade. Você é muito mais... Não, professor, agora você pegou pesado. Não, discordo. Eu tenho, por exemplo, para mim, eu sou cristão. Isso faz parte da minha identidade. Pois é, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu também sou e acredito em Jesus. Quando ele voltar, não existirá mais cristianismo. Não existirá. Né? Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo hoje, o Evangelho fala sobre isso. Né? Perguntam a Jesus, é tão difícil se salvar? Ele disse, muitos não serão salvos, serão excluídos e dirão, mas Senhor, nós te conhecemos, nós convivemos contigo, ouvimos seus ensinamentos na praça,
Nós comemos com você, e ele diz, afasta de mim, vós que praticais a injustiça. Então, não. O que é eterno, a essência, é o nosso ser. Então, hoje, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou conservador, eu sou liberal. Cuidado com toda a frase que começa com eu sou. O Eckhart Tolle diz que a única coisa adequada depois da expressão eu sou é o silêncio. E eu concordo com ele. Eu sou. Então a consciência do ser transcende a forma, a sua posição, a sua visão política. Tudo isso é forma. Tudo isso é o que se chama de estrutura. O ego, ele tem uma estrutura e um conteúdo. O conteúdo é a posição política. Que horas eu posso estar aqui, outra posso estar lá. A estrutura é o meu, minha. É uma afirmação, é tornar eterno o que é transitório. Tudo isso aqui vai passar. Todo esse mundo dessa forma vai passar. Ah, professor, espiritualizou demais. Eu não acredito em nada disso. Pô, você não acredita? Se você é materialista, então pega os físicos. Nós somos poeiras de estrela e vamos voltar a ser poeiras de estrela. E nossa existência aqui vai ressoar eternamente pelo espaço-tempo. E para além dele, quando esse espaço-tempo se romper, e seja lá o que aconteça. Se é o Big Frozen, se é o Big Kraken, se a expansão superar a contração, ou se retornaremos ao ponto que voltamos. Como é que eu faço isso? Ó, praticando o silêncio. O verdadeiro silêncio. Silêncio é uma coisa, se calar é outra. Calar a boca e silêncio não é a mesma coisa. O silêncio é um encontro com esse espaço interior. Não. Eu não me resumo à posição política e nem ele. Então, por que eu vou considerar um ser abjeto, desprovido de inteligência, mau caráter? Não, assim não há diálogo, gente. É o Eckhart Tolle que diz, ó, o silêncio é a linguagem de Deus. Tudo mais é tradução maléfica. Ele usa essa frase, né? Nunca somos nós mesmos com tanta intensidade do que quando estamos em silêncio. De novo, não é calar a boca. É muito mais que isso. É encontrar esse ser, sair da posição. Pronto, tá tudo certo. Inclusive, exercer esse silêncio quando está falando. Não, mas aí também já estou viajando demais. E aí, eu falei para vocês que eu ia trazer minha posição, tá? De novo, eu não sou nem pessoa A nem pessoa B, porque essa personificação é outro truque, tá? Essa personificação é outro truque. Truque de marketing. Eu tenho valores, eu tenho posições baseadas em valores. Quem está mais próximo do meu juízo de valor, recebe o meu voto. Quem está mais distante, não recebe o meu voto. Simples assim, eu não preciso tornar nada disso algo pessoal. Mas para mim existe uma pauta única dentro desse ambiente político, e aí a minha visão. Se você discorda, escreva aqui embaixo, eu teria o prazer de ouvir o seu comentário, principalmente se você discorda, tá? Mas se você concorda também, escreva aqui. Para mim, pauta única. E eu não vou ficar aqui dando opinião, eu vou ler, simplesmente ler. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Minha posição, tá? Artigo 220 da Constituição Federal. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Todos que se aproximarem dessa minha posição, aqui é a minha posição, tá? Então, tem o meu voto. Todos que se distanciarem disso, não têm o meu voto. Porque em todo esse ambiente, além de buscarmos elevar a nossa consciência, nós temos que ter, acima de tudo, liberdade para nos expressar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiquei muito em dúvida se iria ou se não iria fazer esse vídeo, né? Mas no final, gostei. Sei que estou me arriscando aqui. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, se você gostou. Se não gostou também, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Deixa o seu comentário aqui, compartilhe com uma pessoa que você gosta, tá certo? Ou que você não gosta também. Compartilhar nos grupos políticos, né? Compartilhar nos grupos políticos vai... Meu Deus, não faz isso não, deixa pra lá. Tá? Pessoal, vou deixar aqui o link, os livros que eu recomendei, também faço a recomendação para vocês. Meu e-book Oficina, Currículo Atrativo e Entrevista Matadora, que ensina inclusive essas técnicas de venda aqui, ó, para você receber um sim do entrevistador, neurovendas. A mesma coisa que os políticos, o marketing político faz para gerar essa polarização e conquistar o voto. A gente pode usar a mesma técnica para algo bom, conseguir uma posição de emprego melhor para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te aguardo no próximo encontro, no próximo vídeo. Grande abraço. Ô, filho. Eu acho que vazou sua mãozinha aqui. Tudo bem. Tudo bem.